Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo 7, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vou ler o 13 e o 14, porque é uma resposta da pergunta feita no versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Seguindo nosso estudo, a igreja passará pela grande tribulação. Esteja ciente. Olha só, versículo 13. Um dos anciãos aqui nesse conjunto, né, de visões, de recebimento de coisas da parte do Senhor que João estava tendo, ele no versículo 13 diz que um dos anciãos ouviu, viu e perguntou para ele, esses aí, quem são? Esses de vestes brancas, de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Esses são, quem são eles? Os que vieram da grande tribulação. De onde vieram? Da grande tribulação. E quem são? Os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, a igreja. Logicamente, aqueles que branqueiam as suas vestes, isso aqui é vestes espirituais, né? No sangue do Cordeiro, a igreja. Outro dia não, foi ontem, né? Alguém comentou assim, dizendo, olha, a igreja vai ser arrebatada antes, a que ficar, a igreja salva vai ser arrebatada antes, a que ficar não vai. Eu disse, não, só tem uma igreja. A que vai ser arrebatada, só tem uma igreja, a salva. A outra é a meretriz. Então nós temos assim muita dificuldade, né? Na verdade, existem muitas dificuldades nos dias de hoje. Na verdade, há uns 180 anos, mais ou menos, já falei alguma coisa aqui, surgiu essa forma de ensinamento teológico de uma igreja que não passa pela grande tribulação e de uma igreja que não sofre esses horrores que vamos passar por conta da grande tribulação, aqueles que estiverem vivos, né, evidentemente, na ocasião da grande tribulação. E então criou-se assim algumas expectativas falsas que são ensinadas e que deixam as pessoas fora da realidade do que vai acontecer. E o que nós fazemos como pastores e pregadores, e devemos fazer, é pregar toda a verdade, com toda a força, com o máximo de clareza possível, para que se aprenda, se entenda, e com isso ensine a outros e tenha firmeza. Quando você aprende errado, você faz errado e ensina errado. Quando você aprende certo, você tem base para defesa do Evangelho, defesa da verdade e confrontar o engano e as trevas. O apóstolo Paulo, ele fazia essa apologia com força mesmo, de todas as doutrinas bíblicas, com graça, com vigor, né? Em 2 Tessalonicenses, ele diz, olha, circulou uma carta aí dizendo que de nós aqui, os apóstolos, estão dizendo que aconteceu o arrebatamento da igreja, não vai ser assim não, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então ele sempre lutou, sempre ensinou e sempre batalhou para que houvesse um ensinamento coerente e correto. O detalhe é que nos últimos anos, coisa de menos de 200 anos, em torno mais ou menos de uns 180, esse ensinamento da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, a igreja ser arrebatada secretamente, tudo isso vem tomando de assalto as massas, porque é mais saboroso, é algo mais gostoso você saber que não vai passar pelo sofrimento. Até porque ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Que ninguém gosta de sofrer. Mas uma coisa é certa, Jesus nunca falou que nós não íamos passar pela grande tribulação, muito pelo contrário, ele deixou claro isso. Então nós lemos aqui 2 textos depois. O que eu vou falar aqui hoje, queridos, presta bem atenção, faz parte de um ensino que eu vou dar daqui a um tempo, sobre os 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Só que hoje, por conta da temática que eu estou usando, e eu quero focar tão somente, ou tentar pelo menos ficar focado em demonstrar e ensinar, trazer conhecimento e clareza sobre a realidade da igreja na grande tribulação, então eu vou usar parte desse outro estudo para falar aqui hoje, sabendo que eu vou falar mais propriamente sobre este assunto mais na frente, né? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Vou falar um pouquinho hoje, porque eu tenho que falar, só para focar
pesando realmente nessa instrução da igreja durante o período da grande tribulação. A Bíblia nos informa que Jesus voltará, né? Erroneamente, as pessoas dizem, Jesus está voltando. Não é assim um erro, não é uma heresia falar isso, né? Evidentemente que não é. Mas, na linguística, voltando é alguém que está vindo. Voltará é aquele que você não sabe que dia nem hora, mas que voltará. Não está chegando, descendo, chegou até uma altura, depois mais outra. Não, ele voltará num dado momento, num dia e hora que nós não sabemos. Então, Jesus voltará. Está claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, que eu sempre tenho citado aqui também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente nas nuvens com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52 diz: Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, verso 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí segue aquela sequência ali nos demais versículos, aplicando ali, explicando desses eventos. Também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 1, diz também uma passagem que eu sempre estou citando, sempre estou lendo com os irmãos, 2 Tessalonicenses 2, verso 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui Paulo começa a falar o que eu falei agora há pouco, que estava dando ensinamento, instruções para a igreja que estava sendo investida com enganos. Ele estava esclarecendo a igreja. Então, olha só o que ele diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, esses eventos que eu citei em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 18, 1 Coríntios 15, 51, 52 a seguir, 2 Tessalonicenses 2, 1, 2, 3 a seguir, faz parte de um só evento. Quando Cristo vier, a igreja vai se reunir com Ele. Ele não vem secretamente, e depois de 7 anos, como alguns entendem, Ele voltará para ressuscitar um outro povo e arrebatar um outro povo, uma segunda leva, uma segunda chamada, uma segunda chance. E é um grande erro, porque essas coisas são perigosíssimas, porque as pessoas ficam na expectativa de que, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Não tem a segunda, é agora. Ah, mas eu vou ter uma chance. Aí muitos filmes, muitos livros, né? Você tem Tim LaHaye, que ele mesmo diz que é um romancista, ele faz ali filme de ficção com essa temática, né, deixado para trás. Alguns outros filmes, alguns outros pregadores, e hoje é até difícil, as pessoas brigam. Você está lendo o texto, mostrando o texto, mostrando o contexto, e as pessoas ainda querem, não, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Me dá um versículo, que eu fico quieto. Mas me dá um. Na verdade, não pode ser um, porque nós temos que ter 2 ou 3 testemunhas. Mas um só para eu começar a pesquisar pelo menos. Só para eu começar a pesquisar pelo menos. Todas as passagens apontam e mostram Cristo vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e todo olho verá. Por que eu estou fazendo essa apresentação aqui? Para eu seguir no nosso estudo, firmando, até porque nosso irmão não estava aqui na semana passada, para ir já dando mais bases, né, para nós seguirmos. Então, esses versículos que eu citei até agora fazem parte de um evento só. Cristo vem, a igreja sobe ao encontro dele, isso é um evento só. A vinda de Cristo, a nossa reunião com Ele é um evento só. Pronto. A Bíblia diz que os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os imortos em Cristo, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, logo a sequência os vivos em Cristo são transformados em corpo de glória. E subimos ao encontro do Senhor. Subiremos ao encontro do Senhor. Se Ele voltará de novo, aí tem mais gente para ressuscitar. Os que estão vivos já antecederam os que estão mortos naquela ocasião. Já dá confusão teológica, doutrinária e exegética, e hermenêutica, né? Doutrinária, na verdade. Começa a ver essas coisas pequenas que
As pessoas, para estudar a palavra, para ouvir o estudo, tem que ter humildade no coração para saber, será que o que eu estou fazendo não estou errado? Eu já falei para vocês, eu pregava a escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, pegava tudo isso. É pós-tribulacionista, né? Eu era tudo isso. Aliás, pré, né? Porque era arrebatado antes. Ensinava assim, ensinava desse jeito. E tinha pontos que eu ficava ali, se alguém perguntar, vai ficar difícil para eu explicar. Não que eu seja um expert, nem que eu seja, não que eu seja um doutor, não sou. Né? Eu sou um caipira que Jesus salvou e mandou pregar e ensinar. E tem me dado essa graça pela misericórdia. De maneira que toda esse preparo agora aqui é para ir fixando, fortalecendo o nosso conhecimento para seguir no estudo. Olha só, em Apocalipse 19, verso 11, é o mesmo evento. Vamos seguir comigo aí, ó. Apocalipse 19, versículo de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aí vem aqui uma descrição de Cristo glorioso vindo. Essa aqui é a vinda de Cristo. Eu já disse e vou ter que repetir para ir fixando. O livro de Apocalipse é um livro que você não consegue ler de carreirinha, não consegue ler de forma linear, entender, melhor dizendo, você consegue ler, mas não consegue entender, porque são 7 sessões paralelas e progressivas. Isso é imprescindível para o nosso estudo. São 7 sessões paralelas e progressivas, que contam o mesmo fato, dando em cada parte uma nuance, um destaque mais aqui ou mais ali. Então, Apocalipse 19, verso 11, 2 Tessalonicenses 2,8, é a mesma coisa, olha lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 11. Olha só. 2 Tessalonicenses 2, 11. Naquele texto que Paulo começa a explicar como a vinda do Senhor, ele viria, e a nossa reunião com ele, a vinda dele é um fato só, e também não viria antes que houvesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo, tal. E quando chega no versículo 11, diz, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia em mentira, para que... verso 8 e 9. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito, ou algumas versões, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Esse aqui é o anticristo. E Cristo, pelo esplendor da sua vinda, aniquilará o anticristo pelo sopro, ou pelo espírito da sua boca. Talvez na sua esteja sopro, a minha está espírito. 2 Tessalonicenses 1, do ladinho aí. 2 Tessalonicenses 1. Do lado, bem aí mesmo, só virar uma página. Verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós, aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, das igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O mesmo evento aqui, ó. Todos os versículos que eu citei até agora apresentam o evento final, a vinda de Jesus Cristo. Cristo vem, os mortos em Cristo, todos os mortos são ressuscitados. Os que são ressuscitados, que morreram em Cristo, ressuscitam para o gozo eterno. Os que morrem sem Cristo ressuscitam para desprezo e vergonha eterna. E segue-se com o juízo final. Depois o evento é novo céu, nova terra. Já falei aqui algumas pregações. Mas o foco hoje é ficar apresentando a igreja durante a grande tribulação.
Então, é uma lástima, de verdade. As pessoas não ensinarem, claro que Deus tem despertado muitos para ensinar, muitos estão sendo despertados, graças a Deus. Eu até acredito que Deus, nesses últimos tempos, tem despertado pessoas que têm a visão bíblica, não a minha visão, nem a visão da igreja A, da igreja B, a visão bíblica, né? Para que estejam caminhando juntos, para que fortaleçam-se em oração, se fortaleçam em graça e conhecimento, um apoiando o outro, para que ensinem a outros também. Porque está chegando o tempo de fome, já chegou na verdade, de fome, mas não de pão somente, mas de fome de ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas nos entram em contato e falam, não tem alimento onde eu congrego, não há comida. E às vezes as pessoas estão faltando alimento porque o pregador tem, mas ele prefere dar, desculpa a expressão aqui, né? Pão e circo para o povo pular e sapatear, esse pão que está de fora, não o pão da palavra. Porque enche, lota a igreja. Porque eu vou pregar para 5 ou 6 pessoas? Não, vou fazer um evento que vai atrair multidões. Aí a satisfação de olhar e ver, é lógico que eu gostaria de ver essa igreja aqui lotada, cheia de pessoas, mas desde que elas estivessem cheias do Espírito Santo. Não adianta estar cheio, lotado, pulando, sapateando, rodando, caindo para cá, todo mundo fazendo uma coreografia e usando uniforme, fazendo um monte de coisa. Mas a palavra não tem. 1h30 de culto, de 2 horas talvez, de canções, de músicas, até músicas que não são verdadeiramente de adoração, não são cristocêntricas, canções e pula, e quando chega na hora da pregação, aí o pastor que foi pregar, ou o próprio pregador que pastoreia a igreja, olha irmãos, vamos fazer apenas uma breve meditação aqui, uma breve, 10 minutinhos só. Nossos cultos aqui são 1h30. 2/3 do culto aqui é pregação do evangelho. Nossos cultos aqui, em média, né? Não é regra, não é necessariamente isso. Mas vocês vejam, nós temos aqui em torno de meia hora entre oração e louvor, meia hora, 35, quando muito, 40 minutos, juntando tudo, oração, oferta, tudo, e os 50 minutos, 1h, 1h10, às vezes, de ministração para que nós aprendamos o evangelho. 2/3 do nosso culto é a pregação do evangelho. Um culto cristocêntrico, um culto verdadeiramente devotado ao Senhor, a centralidade do culto é a palavra. Deve ser a palavra, porque a palavra, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu fui salvo por causa daquela canção. Talvez naquela canção que ele ouviu uma pregação depois, ouviu aquela canção que realmente mexeu com ele, falou, nossa, que canção bonita, mas ele é salvo pelo poder do evangelho, da pregação do evangelho, pelo Espírito convencendo. Então, se não houver a pregação do evangelho, uma igreja fica fraca. Os membros ficam doentes. Aí qualquer pessoa que chega aí fora, qualquer vento de doutrina leva. Qualquer pessoa chega... a centralidade de um culto reformado, de um culto de uma igreja bíblica de fato, de verdade, é na palavra. Então quem vai pregar tem que se esmerar, buscar a palavra, ensinamento estruturado nas doutrinas tremendo da palavra, para ensinar a igreja, para combater as heresias e os erros e fortalecer e dar assim com isso glórias ao nome do Senhor. Então esses eventos que nós estamos falando aqui são todos eventos que são remetidos à vinda do Senhor e nosso encontro com Ele. Tudo que eu li até agora. Olha só. Uma coisa interessante que eu falei na semana passada, então vocês devem estar recordando ou recordar-se, que eu falei que a igreja não, na grande tribulação, a igreja não vai querer a marca da besta. Ou seja, o fechamento com o sistema do mal. De natureza que, por conta disso, a perseguição será ferrenha. E aqueles que tiverem a marca da besta, ou seja, o fechamento, digamos essa palavra para entender melhor, o comprometimento com o mal, que vão negar a Cristo, esses vão ter um período de facilidade, porque vão poder comprar, vão poder vender, vão ter sua, entre aspas, tranquilidade. A igreja vai ser perseguida. Olha só. A igreja sem a marca da besta, estou falando da igreja durante o período da grande tribulação, não adora a besta e são mortos. Apocalipse 13, verso 15. Nós falamos semana passada. Serão alvo de guerras e serão vencidos. Apocalipse 13, 7. A besta terá poder do dragão, poderio do dragão, fará guerra aos santos e os vencerá. Olha bem. Quem não adorasse a besta, a segunda besta vai ter ali essa função de fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. E aqueles que não estiverem adorando a primeira besta, nem a marca, nem o nome, nem nada da besta, esses vão ser mortos. Apocalipse 13, verso 15. Quem vai ser morto?
Os ímpios? Não, os ímpios vão estar adorando a besta, vão estar adorando as trevas. Portanto, quem são esses? A igreja, que vai estar aqui, que não vai ser arrebatada secretamente. É mais doce falar isso, né? Nós vamos ser arrebatados secretamente. Não vai estar aqui. É o que o texto diz. Quem a besta vai perseguir? Os que são dele? Não, os que são dele, não vai perseguir. Vai ser uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. A igreja vai ser perseguida. E no versículo 13 de Apocalipse e o verso 17, diz que vai sofrer privações, porque não vai poder vender, não vai poder comprar. Ou seja, o sistema monetário, financeiro, econômico estará sendo dominado por esse poder das trevas. De maneira que aquele que não tiver, digamos assim, sobre a égide da adoração, digamos assim, à besta, não forem aqueles servirem a besta, mas forem mantidos fiéis ao Senhor, vão passar muitas privações, terríveis privações. Nossos irmãos no passado passaram muito disso. Nossos irmãos no primeiro século passaram terríveis assolações, não só no primeiro século, mas ao longo da história da igreja. Passaram de terríveis e tenebrosas perseguições. É uma coisa assim que muitos não conseguem entender às vezes. Poxa vida, eu sirvo a Deus, louvo ao Senhor, aí os irmãos estão adorando, cantando, muitos sendo mortos, sendo arrastados. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Ele nunca disse que ia ser mamão com açúcar. Imagina no período da grande tribulação, que Cristo disse, que é um tempo que não houve um outro antes, nem depois haverá um tempo tão terrível quanto este. Olha só, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 6, verso 9, verso 10 e verso 11. Apocalipse 6 está pertinho onde nós lemos nosso primeiro texto. Apocalipse 6, verso 9, 10 e 11. Olha só o que diz. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando, ó santo e verdadeiro dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eu vou até o 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha bem, abertura do qual selo? Quinto selo. Quinto selo. E eles perguntam ao Senhor: Senhor, havendo aberto, viu as almas debaixo do altar, uma região no céu, onde os mortos em Cristo não estão dormindo, como alguns entendem, interpretam que estão dormindo. Dormir em Cristo é... Por que dormir em Cristo? É uma fala de uma maneira que você entende que quem morre está dormindo, descansando no Senhor. Uma maneira de falar. Os que dormem em Cristo estão lá e estão reclamando: Senhor, até quando não vai vingar as almas, vingar o sangue, né, dos que habitam e nos vingas? Até quando você não vai vingar? Né? Ó santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, porque nos mataram, e dos que estão habitando na terra. Aí o texto diz assim, olha: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que descansem, repousem ainda um pouco de tempo, também até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então vocês aguardem um pouquinho aí. Está chegando a hora. Descansem aí. Ó Senhor, até quando não vai vingar o nosso sangue e daqueles que habitam a terra? Até que se complete o número dos conservos, dos teus irmãos, dos santos, até que se complete. Porque foram mortos iguais vocês foram mortos. Porque quando fala tribulação, grande tribulação, escatologicamente, é essa que vai haver no final, onde a perseguição vai ser terrível, onde a apostasia já vem se aumentando e vai aumentar muito mais, vai se manifestar o filho da perdição, que é o anticristo escatológico, e por conta disso a perseguição será tenebrosa e terrível. Mas, na verdade, a igreja vem passando tribulações ao longo dos anos, assim como eu falei agora. Se você puxar na história o quanto de crente morreu por causa da palavra de Cristo, do testemunho de Jesus, para ele foi uma grande tribulação. Eu não falei semana passada
no Coliseu, aqueles que foram lançados aos leões, nas fornalhas, amarrados, como na noite de São Bartolomeu, que foram amarrados em estacas, em postes, em madeira, em coluna, em estacas, né? E ateado fogo nele, uma rua inteira, uma avenida inteira, acesa com a chama dos fogos dos crentes, nossos irmãos em Cristo. Para eles não foi uma grande tribulação? Os seus familiares, talvez, olhando e vendo, imagina, olhar e ver o seu parente, sua mãe, seu pai, seu tio, seu irmão, sua esposa, seu marido queimando lá. A gente queima ali à beira do fogão, às vezes, não é terrível? Uma queimadurazinha na beira do fogão é um negócio, né? Imagina nosso irmão por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa desse livro aqui, ó. Esse livro aqui norteia nossas vidas, a palavra de Deus, tão desprezada nos dias de hoje. Tão desprezado. O crente às vezes passa dias sem ler um versículo da palavra de Deus. Lê tudo, lê WhatsApp, Facebook, tudo negócio. Mas a palavra não lê. E os irmãos sequer têm hoje lugares, hoje, não estou falando do século passado, hoje. Lugares que eles têm uma página, já falei isso, uma página da Bíblia. E quando se reúnem escondidos, como por exemplo na Coreia do Norte, na China e alguns outros países, Butão, eu esqueci agora outros nomes ali na janela 1040, eles se reúnem, o que você tem aí? Eu tenho isso aqui, vamos trocar então que eu tenho essa. Aí você fica com esse, eu fico com esse, troca com outro, porque eles não têm. E às vezes nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 10 Bíblias, como eu tenho lá em casa, várias Bíblias, nem sei quantas que eu tenho, e as pessoas não às vezes têm o prazer. Um dia eu vi uma pregação, não lembro agora onde que eu vi, nem quem pregou, né? Dizendo assim, nós estamos deitados sob o sangue dos mártires, né? Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: muitos morreram pela causa do Evangelho, e nós estamos aqui em berço esplêndido, temos leis, temos qualquer coisa que acontecer aqui até um horário, chama a polícia pega a pessoa, leva embora, e nós temos a liberdade do nosso culto aqui. E muitos desses irmãos hoje não têm. Então, para eles, são uma grande tribulação. Então, até que, o versículo que nós lemos aqui, verso 10, até quando você não vai julgar, ó santo dominador, e não vai vingar? Aí ele diz, até que se complete o número dos seus conservos, de seus irmãos que habitam, ou melhor, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, aguenta um pouquinho aí. Então, essa que nós chamamos aqui, que é a igreja triunfante. Por que a igreja é triunfante? Cumpriu a sua carreira, guardou a fé e partiu para a coroa que está ali guardando ali, né? É uma igreja triunfante. E qual que é a igreja que está aqui? É a mesma igreja, só que é a igreja chamada igreja militante. É uma forma de dizer, porque estamos aqui militando, estamos aqui pregando, estamos aqui lutando, anunciando, proclamando, sofrendo investidas de todos os lados, sofrendo investidas de todo quanto é jeito, mas aqui firme na presença do Senhor, muitos até agoniados, angustiados, tamanhas heresias que vêm se levantando, de maneira que nós temos aqui então a igreja, que é uma igreja que luta, que batalha, que peleja, chamada, que nós entendemos e denominamos de igreja militante, e aquela igreja que partiu, salva, seja ela morta de uma forma martirizada ou não, partiu, igreja triunfante. Estando aqui, igreja militante. Em Apocalipse 22, versículo 20, nós temos aquela famosa frase, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Outro dia eu preguei lá em Rondônia dizendo isso, que a igreja triunfante grita, vai, Senhor Jesus. Né? Até quando? Vai, Senhor Jesus. E dizia que a igreja militante diz, vem, Senhor Jesus. É a mesma fala, só que de 2 pontos diferentes, né? Quem está lá fala vai, quem está aqui fala vem. Vem, Senhor Jesus. E eles dizem, vai. É uma expectativa, uma esperança. Quando virá o Senhor? Também já preguei aqui, mas só para nós enfrisarmos aqui. Jesus virá no último dia. O texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, está bem claro que quando Cristo vier, quando ele vier, é o último dia. João 11, 24, quando Jesus fala para a irmã de Lázaro, que Lázaro iria ressuscitar, ela disse assim, eu sei que vai ressuscitar, na ressurreição do último dia. Eles já estavam sendo ensinados, instruídos, que haveria uma ressurreição no último dia. Jesus disse para ela, não, eu vou ressuscitar agora, mas, claro, existe a ressurreição do último dia. Então, o último dia, presta bem atenção, é último, não é penúltimo, último. Se eu tiver uma ressurreição e depois tiver outra, a última, que é o último dia,
Porque se a ressurreição é no último dia, eu tenho uma agora. Depois de 7 anos tem outro. Depois de 1000 anos tem outro. Então, qual que é o último dia? Então, ficou confuso. A vinda do Senhor é no último dia. A ressurreição é no último dia. Mas depois de 7 anos tem outro último dia. E depois de mais 1000 anos, outro último dia. Você entendeu como é que é difícil? Não dá. Às vezes as pessoas ficam batendo cabeça, são turrões, são teimosos. São teimosos, a doutrina está sendo aplicada, o ensinamento é dado, e às vezes nós somos turrões. Aqui, ó, está escrito, João 6,44, João 5,54, também diz do último dia. Jesus vai ressuscitar no último dia. Não vou citar todos, não vou ler os versículos todos para nós ganharmos tempo. Só para constar, isso aqui é só a introdução, tá, irmãos? Isso aqui que eu estou falando, isso aqui é só a introdução ainda. Só a introdução. Tá? É só a introdução. Então, Cristo virá no último dia. De que forma? Secretamente. Ontem, né? Até postei no Face da igreja. Né? Está escrito assim, ó. Virá. Aquelas coisinhas que tem no Face, né? O arrebatamento é secreto. O arrebatamento secreto não está na Bíblia, porque é secreto. Eu dei risada com aquilo. Falei, só tem que postar. Sabe? Está escrito ali, ó, Apocalipse 1, verso 7. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá. Todo olho verá. Aí alguém fala, não, mas lá em 24:36 de Mateus está escrito, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será vindo o Filho do Homem. Claro, sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por acaso o relâmpago, ele é invisível? Por acaso ele é secreto? Até porque quando vem um relâmpago, logo atrás vem um trovão, né? Barulhão, né? Olha só. Vamos fazer agora uma conexão. Eu quero que você preste bem atenção agora. Se tiver pergunta, guarde a pergunta para depois, porque esse momento agora aqui eu não posso perder o raciocínio. Porque isso daqui que eu vou fazer é aquilo que eu disse agora há pouco, que é parte do estudo de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que eu vou precisar entrar agora aqui. Isso daqui vai ser fundamental, crucial para uma maior compreensão, para desmontar ensinos errados, errôneos, e nos fortalecer na doutrina. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Olha só. Mateus 24, verso 29. Corre comigo lá. Presta bem atenção, senão depois não consegue pegar o fio da meada. Mateus 24, verso 29 a 31, que é o texto que eu usei na semana passada como base para começarmos o estudo. Hoje nós começamos com Apocalipse, não foi? 7:14, 7:13, 14. Agora vamos lá. Mateus 24, verso 29, verso 30 e verso 31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, está escrito depois nas suas Bíblias aí? Está escrito depois ou após, alguma coisa assim? Depois. Mateus 24, 29. 24, 29, olha só. E logo depois da aflição daqueles dias, depois não é antes. Logo após, logo depois. Logo em seguida. Ou seja, depois, após, em seguida, não é? Ao quê? A aflição daqueles dias. Que vai acontecer o quê? O sol escurecerá. Presta atenção agora em cada palavra que eu vou ler. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem. Está escrito isso aí? E verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Logo depois da aflição, acontecem alguns eventos, a lua, o sol, as estrelas, etc, etc. Verão. Está escrito que vai ver aí? Ou está escrito assim, não vão ver? Secreto? Não. Está escrito o quê? Verão. Ver, do verbo ver. Verão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, quem? O Filho do Homem, Cristo.
enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem? Igreja. Desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Ok? Esse foi o texto que eu usei na semana passada e nós falamos bem dele. Então, esse evento agora aqui, ó, olha a conexão que nós vamos fazer aqui com a palavra de Deus, sem descontextualizar, sem isolar de versículo, isolar texto, mas doutrinariamente coesos para fundamentar o que nós estamos falando. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12. Eu li aquela hora até o 11, né? Eu li o 6, 9, 10, 11 e parei, correto? Agora, era a abertura do 5º selo. Agora é a abertura do 6º selo. Presta bem atenção. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Olha bem. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados pelo vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir ou subsistir? Então nós pegamos aqui, olha, Mateus 24, 29 a 31. Depois da aflição daqueles dias, o sol não dará sua luz, a lua não sei o que, a estrela não sei o que, eventos cósmicos, né, abalos sísmicos, etc, etc, e verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. É o 6º selo. A vinda do Senhor e a abertura do 6º selo estão conectados. Ok? O 6º selo é a vinda do Senhor. Eu vou dar essa aula que eu já prometi fazê-la e não fiz ainda, sobre as 7 sessões paralelas, para clarear na mente mais fácil dos irmãos, para ficar mais claro. A vinda do Senhor de Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21 e Marcos 13, abertura do 6º selo. Os mesmos eventos que acontecem estão aqui. Alguma coisa a mais, alguma nuance, algum apontamento a mais é demonstrado, mas é o mesmo evento. Que também é a mesma coisa que acontece na 7ª trombeta. Abre comigo. 11 de Apocalipse, verso 15 em diante. Apocalipse 11. Eu só estou pegando essas trombetas, essas taças, para ficar focando a igreja na grande tribulação. Repito, depois eu darei uma aula sobre todos esses elementos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Apocalipse 11, verso 15, diz: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aí fecha a segunda sessão e vai começar a terceira. Dentro da segunda sessão, olha o que nós lemos. Mateus 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13, o 6º selo, que está conectado com a 7ª trombeta. Você viu aí a quantidade de eventos que tem em um e tem em outro, que se encaixam ali em um e em outro? Os eventos ali? Porque quando eu falo 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, não é que está um após o outro assim, estão entrelaçados. É uma forma assim, progressiva, como eu falei, né? Nas 7 trombetas,
Um terço das águas, um terço das plantas, um terço da água do mar, um terço vai sendo destruído. Porque ainda tem um aviso, trombeta é aviso. Olha, gente, olha aí, olha aí, olha aí. Quando chega nas taças da ira, aí é sem misericórdia. É um juízo sem misericórdia. Aí não é mais um terço das águas, é toda a água. O que sobrou. É toda a planta, é toda a água doce. Então, olha só, eu falei o sermão escatológico de Jesus, eu citei o sexto selo, citei a sétima trombeta, e agora eu vou citar o sexto e o sétimo selo. Apocalipse 16. Vai lá comigo. Apocalipse 16. Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 1. O sexto selo, que eu falei, está na segunda sessão paralela. A sétima trombeta está na terceira sessão paralela. E essa sexta e sétima taça estão na quinta sessão paralela. Olha bem, Apocalipse 16, 12. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as tuas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Eu citei 2 taças aqui, a sexta e a sétima. Sermão escatológico de Jesus, sexto selo, sétima trombeta, sexta taça, e o sexto anjo derramou a sua taça para preparar o caminho dos reis. Da boca do dragão e da falso profeta e do anticristo, 3 espíritos, 3 estratégias. Uma hora eu vou falar com calma isso daqui. Porque são espíritos enganadores e tal. O verso 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregou no lugar, em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. A vinda do Senhor é o último dia. A vinda do Senhor é a consumação desse século. A vinda do Senhor culmina com ressurreição dos mortos, tanto salvos quanto não, transformação dos mortos em Cristo em corpo de glória, prêmios e galardões, eis que eu venho ser e comigo está meu galardão, juízo final, Apocalipse 20, do verso 11 a seguir, né, do verso 11 a seguir. Então, está conectado. Está conectado. Alguns teólogos, eles até ligam o verso 16, 20, Apocalipse 16, 20, Apocalipse 6, 14, com 2 Pedro. Olha bem, vou falar bem devagarzinho para você entender. Alguns teólogos, isso aqui só vou falar agora, porque numa outra aula eu vou dar com calma isso daqui. Apocalipse 16, 20, só vou ler isso daqui, ó. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Só vou ler isso aqui, o 16, 20, que está conectado com 6, 14, com 2 Pedro 3, de 7 a 12. Pedro fala, né, que os elementos se fundirão, sendo destruídos, etc, 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 e Deus fará novos céus e nova terra. Então, há uma conexão aqui que muitos teólogos entendem assim, mas isso aqui eu não vou dar essa instrução hoje. Lembra que eu disse que eu quero ficar focado olha o que tanto tem que falar aqui ainda, ó. Vou ficar focado ainda na igreja durante a grande tribulação. Olha para cá. Nós vimos que é um evento só, a vinda de Cristo, o derramar da sexta, sétima taça, o sexto selo, sétima trombeta, o sermão escatológico, tudo está conectado. Estudar isso daqui precisa muito empenho, muito tempo. Não pode chutar assim, eu li, chegou um camarada e falou, eu engulo. Outro dia um irmão falou para mim, um pastor falou para mim assim, que pregaram na igreja dele, ele comeu aquilo. Que Jesus, quando ele foi assunto ao céu, depois de ressuscitar,
Ele levou tempo para chegar no céu. Há muitos e muitos tempos para chegar no céu. Depois que ele ressuscitou, né? É algo assim, tremendo. Enfim, observe. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, está escrito assim: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Correto? Esse texto é um dos versículos mais usados para a defesa do arrebatamento secreto. Se Deus ama a igreja, a noiva do Cordeiro, ele vai deixar a noiva do Cordeiro passar pela grande tribulação? Ora, essa argumentação não é coerente. Por que eu digo que não é coerente? Porque se os que vão ficar num tal de um arrebatamento secreto, os que vão ficar também não vão fazer parte da igreja, vão sofrer, ora, então fica mais estranho ainda. Ele leva uma parte da igreja para passar pelas bodas do Cordeiro, premiação, etc, etc. E uma parte fica aqui para sofrer, não encaixa. Não encaixa. Se a igreja não está destinada para a grande tribulação, como que eu vou fazer essa equação? Estou dizendo que Jesus voltará no último dia, esses eventos todos que eu citei aqui, tudo isso vai acontecer, e isso acontecendo, como que eu vou equalizar? Verso 9 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Correto? Nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 16, uma passagem aqui que as pessoas ficam, no sexto selo foi derramada a taça sobre o rio Eufrates, secou-se ali o rio, preparando o caminho para os reis, e etc. E todos esses eventos aqui, isso aqui é coisa terrível, isso aqui é coisa que vai ser pesado. Olha só o versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. O cálice da indignação da sua ira. Lembra que eu falei que estão ligados os 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, está tudo interligados? Existe entre uma taça, uma trombeta e outra, algum interlúdio para que eles se arrependam, porque há misericórdia, um terço. Nas taças é tudo, sem misericórdia. Se a igreja não sobe antes, e o texto que nós lemos aqui, pelo menos um versículo, poderia citar outros, mas é o mais famoso que eles usam, né? Não estamos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. O que é que eu faço com a igreja se ela vai estar aqui no derramar das taças da ira? Aí que eu lhes faço uma pergunta. E vou responder também. Porque, evidentemente, é uma pergunta que eu me fazia inúmeras vezes. Se a igreja não vai ser arrebatada antes, se a sexta trombeta, aliás, a sexta taça e a 7ª taça, está dizendo aqui, ó, está feito, está concluindo aqui, está feito, concluiu. Verso 21, 16, 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Juízo terrível. A ira do Senhor Deus. A grande tribulação, a igreja passa. A ira de Deus não é sobre a igreja. Como que eu vou equalizar? Olha só, irmã Fátima, que coisa interessante. Se a igreja não é arrebatada secretamente, ela vai estar aqui. Se as 7 taças da ira são derramadas, a igreja vai estar aqui. Como é que faz? Onde que eu vou? Como é que vai ser? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 11. Agora vai ficar bem mais claro. Êxodo, capítulo de número 11. Versículo... Eu vou ler, sabe de uma coisa? Eu vou ler o 11:7, só para dar uma pincelada, depois eu vou voltar em outros e vou voltar nele aqui de novo. Olha, 11:7 de Êxodo, olha o que diz.
Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. 11:7 de Êxodo. Diferença entre os egípcios e os israelitas. Ora, se o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, ou Satanás é representado pelo Faraó, quem são os israelitas representados ali? A igreja. Correto? Se Deus lá derramou uma ira tremenda, as 10 pragas, não vamos falar sobre todas as 10 aqui, só citar, não vou dar aula sobre as 10, só citar, logicamente. Se Deus os guardou, aí vocês vão entender quem é o Deus da igreja. Se você não entende ainda, você vai entender um pouquinho mais. Se você não entende, eu quero que você saia daqui hoje chorando de alegria, porque o nosso Deus reina poderosa e gloriosamente. Olha só, 11 de Êxodo, verso 7. Vocês conhecem a passagem bíblica, o povo de Israel no cativeiro no Egito, Deus levanta Moisés, Moisés vai lá, usado pelo Senhor. Exatamente, olha bem, Êxodo 11, verso de número 7, olha bem isso daqui. Cadê o versículo 7, minha Bíblia? Acho que não tem. Acho que não tem versículo 7. Ah, tem. Está aqui. Não, 7 não. Eu quero 7:12, perdão. 7:12. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui. É 7:12 agora que eu quero. Olha só. Coisa tremenda. Presta bem atenção. Se não atentar bem, não consegue pegar o que ele vai fazer. Se eu pegar o 12, vou pegar aquela passagem das serpentes, que Arão ali, a sua vara lançada no chão, Moisés e tal. Vamos para o 19 para ganhar tempo aqui. Ó. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Vou só ler rapidamente aqui. Ó. Deixa eu correr aqui o mais rápido possível. Aqui, deixa eu ver. Bom, vamos lá. 16 então, vai. 19... Verso 19, de 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Presta atenção, em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como de pedra e tal. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Pula para cá, pula para o verso 22. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo. Pula agora para o 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, e nem nisso pôs seu coração. 24. E todos os egípcios cavaram um poço junto ao rio para beberem água, porque não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Morreu os peixes, a água estava em sangue, não tinha água nos potes, não tinha água em lugar nenhum. Verso 24. E todos os egípcios cavaram um poço. Não está escrito, mas eu posso entender aqui pela poderosa mão do Senhor que os egípcios precisavam cavar poços, que o povo de Deus tinha água. Correto? Olha só, segunda praga, praga das rãs, 8, verso 8. Capítulo 8 e o verso 8. As pragas, essa praga aqui, que todos isso aqui eram Deus para eles, né? O rio, o Nilo era Deus, as rãs eram Deus, os piolhos eram Deus, tudo era Deus para ele. Então, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Olha bem, muitas e muitas e muitas, inúmeras rãs, na cama, nas louças, na mesa, na pia, dentro da geladeira, se tiver geladeira, pensa bem, uma rã, o estralhaço que faz. Imagina uma multidão. Aí ele vai e pede para que Moisés e Arão orem. Olha assim, ó. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei vocês irem. Dele e do seu povo. Não está escrito, mas eu posso entender. Dele e do seu povo. O povo de Deus guardado. Observe agora a terceira praga, a praga dos piolhos. Capítulo 8 e o verso 16. Olha só o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende a tua mão, fere do pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra. E assim fizeram. E os magos, verso 18, estou pulando aqui, tá, gente? E os magos fizeram também o mesmo, e os magos fizeram também assim como os seus encantamentos,
para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouvia como o Senhor havia dito. Agora pula. Presta bem atenção. Isso é o dedo de Deus. Os magos que fizeram a água transformar em sangue, fizeram tudo aquilo, é para fazer o contrário, né? Para fazer o sangue ficar em água, né? Fizeram igual, não sei que vantagem teve naquilo, né? Mas ele chega, isso aqui é o dedo de Deus que está pesando sobre nós. Esse é o dedo de Deus sobre o povo de Israel? Não, sobre ele. Só que a partir dessa praga daqui agora fica mais fácil para você entender. A quarta praga, a praga das moscas. E todo o Egito havia moscas. Uma mosca, falei para minha esposa ontem quando eu preparava esse estudo, uma mosca não perturba a gente? Não é assim, irmão Derlei? Está na sua casa aquela mosca, não é nem aquele pernilongo que fica cantando no ouvido, aquela mosca que vem para cá, e senta lá, vem para cá, você fica doido caçando, se tiver aquela raquetezinha que dá choque, não vai, né? Você não tem? Uma só, imagina agora enxames e enxames. Imagina isso, entrando na sua boca, não pode nem falar. O negócio foi o que aconteceu lá. Mas olha só, 8:22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Já está dizendo aqui, ó, no meu povo está na terra de Gósen, onde estavam ali. Alguns até interpretam que daqui em diante as pragas não atingiram Israel. As demais outras sim. Mas se eu estou falando que a praga é um juízo, um castigo de Deus contra o Egito e Faraó, eu tenho que entender que Deus os guardou. Certo? Isso aqui é uma posição que eu entendo. Do Egito, né? Olha só, a quinta praga, peste nos animais. Os gados foram sendo destruídos, etc, etc, etc. E olha só o versículo 6, de 9, verso 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Vamos correr para frente aqui? A sexta praga. Sexta praga, olha só. A praga das úlceras, né? Úlceras são feridas. 9, verso 8. Ferida para todo lado. Eu pulei uma aqui? Não, né? Não, a sexta. Essa aqui é a sexta. Feridas, úlceras. Úlceras. Né? Eu trabalhei né, você sabe, né? Eu vi muito disso. Terrível. Muitas feridas. Olha só, sexta praga, olha só, capítulo 9, verso 8. Então disse o Senhor a Moisés: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés espalhou no céu, e tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, se tornará em sarna, e que arrebentem úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza e puseram diante de Faraó, e espalhou no céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Ora, se não podia parar diante de Moisés, Moisés não estava com sarna, e Moisés era o povo de Deus junto com os israelitas ali, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Verso 11, nos magos e nos egípcios. Deus guardou também a nação. Vamos lá para a sétima praga? Praga da saraiva. 9:18, ou chuva de pedra, né? Terrível, saraiva de pedra. Nós vemos lá em Apocalipse, pedra de um talento. Um talento tem 35 quilos, né? Uma linguagem pesada, né? 35 quilos, terrível, tenebrosa. Olha só, a praga da saraiva, 9 e o verso 18. E a Bíblia nos informa, no verso 26, somente da terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo, tá, irmãos? Você lê em casa com calma. Pedra num povo de Israel, não. Você já viu isso? Acontece às vezes, né? Numa cidade, às vezes no mesmo bairro, chove num lado, não chove no outro. É normal, é natural isso aí. Mas ali, o Egito todinho assolado e o povo de Deus aguardado. Olha bem. Nona praga, a praga das trevas, 10:21. 10. Nona praga, praga dos gafanhotos. E Deus também guardou a praga dos gafanhotos. Êxodo 10:12. Faraó disse: eu pequei. Disse Faraó, ou seja, se ele pecou, não é o povo de Deus, é ele.
Nona praga, esse 10:12, nona praga, 10:21. As densas trevas, trevas terríveis, verso 23. Só a nação de Israel, só o povo de Deus tinha luz. E depois a última delas, a praga da morte dos primogênitos, capítulo 11, verso 7, que morreu deles todo primogênito, mas dos filhos de Israel não. Aí entra aquela passagem da Páscoa, né? Onde era o cordeiro, colocado o sangue na ombreira das casas, etc, etc. Então era protegido. Olha para cá para nós aí, fechando essa mensagem. Semelhante às pragas do Egito, Deus fará no derramar das taças, só que em intensidade maior. Porque ali foi sobre uma nação. Quando for a grande tribulação, vai ser sobre o planeta. Sobre o planeta. Eu citei rapidinho aqui as pragas, eu queria que depois, se você quiser, eu passo para você os... Mas se você ler todo o capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Êxodo, você vai ver todas as pragas e todo o livramento que o Senhor deu. Muitas vezes, irmão Leandro, eu fico até hoje, na verdade, né? E ontem eu fiquei pensando justamente sobre isso que eu vou falar agora aqui. Eu muitas vezes, irmã Fátima, ficava pensando, né? Puxa, como foi interessante, né? Aquela nação olhando Moisés, levantando a vara, assim, e o mar se abrindo, o cajado, né? A vara, e o povo saindo do Egito, tal. De repente eles passaram em pés enxutos naquele espaço que era do mar, da água, abriu-se, eles passaram e atravessaram, e chegaram do outro lado, e quando o faraó vinha atrás com seus exércitos, ele se arrependeu de deixar o povo sair e veio atrás, e Deus foi fazendo que quebrasse as rodas, etc., foi ficando pelo caminho, quando chegou, Deus fechou o mar e arrebentou com todos eles, e sucumbiu, etc., aí tem aquela passagem famosa que Miriam cantou, dançou, e todos celebraram, etc., etc., e às vezes eu fiquei pensando nisso, irmão Célio, como foi bonito aquilo, como foi interessante, pensou a gente lá, meus irmãos, pensou a gente lá, vendo lá, todo o Egito, a Bíblia fala que eram trevas que podiam se apalpar, eram coisas tenebrosas, né? Tem uma explicação aqui, eu não vou entrar nisso agora. Era uma coisa tenebrosa, terrível, mas na terra de Gósen, entre os filhos de Deus, dos israelitas ali, os judeus, os hebreus, ali havia luz. Os primogênitos dele não foram mortos. E quando houver a grande tribulação, porventura, se nós estivermos aqui, porque eu não posso dar data, não posso marcar dia, não posso marcar hora, mas os acontecimentos, o que nós vemos nas palavras do Senhor Jesus, dos apóstolos, nós estamos entendendo pela palavra, não por uma adivinhação de um sonho, eu sonhei, não, pela palavra. Nós temos visto que Deus está cumprindo toda a agenda, porque Ele é o Senhor. Da mesma forma, lembra que eu perguntei agora? Se o derramar das taças da ira vai até o momento que está consumado, está feito, e se nesse momento do derramar da ira de Deus, a igreja vai estar aqui, eu te digo, a igreja vai ser guardada das taças da ira, porque a ira de Deus não está sobre a igreja, porque a ira de Deus caiu sobre Cristo lá na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala que nós não tínhamos paz com Ele, mas sendo justificado pela graça, pela fé, né? Fala em Romanos 5, temos paz com Deus. Então não havia paz, porque o pecador não tem paz com Deus. É um Deus irado contra o pecado e o pecador. E quando nós temos ali em Cristo, a ira de Deus caiu sobre Cristo. E Ele se ofereceu como um sacrifício de cheiro agradável ao Senhor. E em Cristo, Deus nos perdoou. E agora nós estamos guardados com Deus em Cristo, conforme 3, verso 3 de Colossenses. Então a ira de Deus não cai sobre a igreja, porque caiu sobre Cristo lá no Calvário. O primogênito dos filhos de Israel não morreu, mas o primogênito de Deus morreu, para que nós tivéssemos vida. E o seu sangue foi derramado. Aquele cordeiro que foi simbolizado no Egito foi apresentado lá na cruz do Calvário. De maneira que ele disse, aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E vem Romano dizendo, nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Logo, quando derramar-se as 7 taças da ira, quando houver a grande tribulação, que é a perseguição do dragão, que é Satanás, o anticristo,
que é a primeira besta, o falso profeta, que é a segunda besta, a meretriz, que é a igreja corrompida, perversa, o mundo tomado pelas trevas, os ímpios, de forma geral. Quando eles todos se levantarem, estão ali alegres, felizes, olha, nós temos comida, nós temos emprego, nós temos esse líder aí, que é uma beleza, esses crentes doidos, esse povo louco aí, ó, que não quer. Imagina, fecha aqui, assina um contrato, assina com o anticristo aqui, não vai falar que é uma marca, que é um chip, assina, fecha com ele, vocês vão ter comida, alimento. Mas nós conhecendo, sabemos que ele é o anticristo, o escatológico, não vamos querer. O que vai haver? Uma perseguição terrível contra a igreja, que vão morrer muitos crentes. Vai ter muito crente decapitado, assolado, destruído, baleado, fuzilado. Vai morrer de fome muitas vezes, de sede, de fome, de frio até de calor, por causa da perseguição, de ter que fugir, alguma coisa dessa natureza. No entanto, diz, se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos não iam aguentar. Mas por causa dos escolhidos que vão estar na grande tribulação, Deus abreviará aqueles dias, diz as Escrituras Sagradas, na própria boca do Senhor Jesus, no seu sermão escatológico. No entanto, quando for derramar as 7 taças da ira, que eu já disse que é um evento que são ali juntos, estão entrelaçados, né? Na ira de Deus, a igreja vai estar aqui ainda, mas ela não vai ser atingida pela ira de Deus. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Não. Quando se manifestar o filho da perdição, aí o negócio vai começar a grande tribulação de fato. Aí a coisa vai pegar de verdade. Como eu falei, grande tribulação para aqueles irmãos que foram queimados, são decapitados hoje, é uma grande tribulação. Mas aquela, nos termos escatológicos, ainda vai acontecer. Se nós estivermos aqui, vamos ser perseguidos. Se não morrermos, se a besta não nos matar, porque Deus é que vai permitir, né? Se não morrermos, se morrermos, vamos estar lá com aqui, opa, chegou mais um, lembra? Ô Senhor, você não vai vingar o sangue, não, calma, tem que chegar um número aí. Aí, digamos que nós fazemos parte nos planos de Deus, daquele que vai compor aquele número dos santos que vão morrer, que vão se juntar a eles. Aí, opa, chegou fulano, chegou. Aí completou o número. Não sei qual é o número. Não sei. Completou-se o número. Agora sim, é o momento de fechar, que nós lemos aqui em 16 de Apocalipse. Está feito. Quando as 7 taças da ira, todo se derramar da ira de Deus contra o dragão, contra a besta, contra as duas bestas no caso, né? Contra toda impiedade. Lembra que eu citei agora há pouco? Que os homens vão gritar, cai sobre nós montes, esconde-nos rochedo da ira daquele que está no trono do Cordeiro. Aquela saraiva que houve no Egito não faz frente à saraiva que vai ocorrer na grande consumação da ira do Deus Todo-Poderoso. Ira esta que a igreja vai estar aqui, mas não vai passar. A ira do Deus vivo não é para a igreja. A ira do Deus vivo é para os ímpios, para as trevas, para o pecado, para todo o mal. E quando Deus disser, está consumado, eles vão olhar e vão ver. Lembra que nós citamos agora há pouco 11:7 de Êxodo? Olha, nenhum cão verá a sua língua. Vocês vão ver a diferença que eu faço entre os israelitas, entre os egípcios e o meu povo, os israelitas. Naquele dia eles vão estar rindo, zombando, olha, vocês não querem, vou falar assim para ficar mais claro, tá? Vocês não querem a marca da besta? Não vou falar a marca da besta, né? Mas só para ficar claro, para nosso entendimento e compreensão. Vocês não querem a marca da besta? Vocês estão sem comida, estão passando fome, estão passando sede, estão passando privações, têm que fugir, estão apanhando, estão morrendo, os seus parentes morrendo. Foram lá, guardei comida foram lá roubar, pegaram, confiscaram a sua comida, o seu alimento. E aí agora, quando chegar o momento da ira de Deus contra a impiedade, eles vão olhar e vão ver as pragas caindo, as trevas tenebrosas, o sangue, a água em sangue, mas a igreja vai ter comida, a igreja vai estar, eu não sei, lembra que eu falei agora há pouco? Imagina andar com Moisés e ver tudo aquilo que aconteceu, porventura, se Deus permitir que na ocasião da sua vinda, de toda essa consumação, nós estejamos aqui, se Ele permitir, o que é importante é estar em Cristo, nós vamos estar aqui ou não, não sabemos, estando nós aqui, aí eu não vou precisar falar que nem eu falei agora há pouco. Imagina só aquele povo que viu Márcia Brick, viu não sei o quê. Nós mesmos vamos ver todo o planeta sendo destroçado, os ímpios passando toda a privação tenebrosa, e nós vamos ter de Deus o sustento, de Deus o alimento, de Deus luz, de Deus graça, porque Ele é o que nos sustenta, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos estar aqui e falar, meu Deus, as pessoas estavam vendo ali o anticristo perseguindo e matando e arrastando pelas ruas, agora derramou-se a taça da ira, agora o Senhor vai pisar ali no lagar do furor da sua ira. E quando nós lemos isso no livro de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, que está conectado com a vinda, etc., sexto selo, tudo que eu falei até agora, no derramar da ira, a igreja vai estar aqui, assim como Deus protegeu Israel lá no Egito, vai proteger a igreja aqui, porque a igreja não está destinada à ira
de Deus, mas a aquisição da salvação. E isso é importantíssimo saber, porque as pessoas pensam, não, se a igreja não vai passar pela ira, logo a igreja vai ser arrebatada antes. Não, a igreja vai estar aqui, mas na ira ela é guardada, porque Deus derramou a sua ira lá no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Cristo Jesus, honra, louvor, glória, majestade, domínio, força, poder e majestade, aleluia! Glória a Jesus! Imagina, irmão Célio, você está lá, de repente, entre os seus familiares só sobrou o Senhor. Os crentes, os cristãos, só sobrou o Senhor. Aí você vai olhar para cá, não, vamos para uma Fátima também, né? Ficou o senhor, irmão Fátima lá. Aí vocês estão orando lá, e sofrendo, e tal, e com fome. Daqui a pouco, o grande e todo-poderoso Rei começa a derramar a sua ira sobre toda a impiedade. E a igreja vai ser sustentada. A igreja vai ser guardada. Porque está escrito, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos iam aguentar. Alguma coisa de muito tremenda, que eu não posso sequer entender, às vezes, pela grandiosidade do evento. Deus nos guardará. Aleluia. Fala, Marcelo. Sim. Peraí, olha aí. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. Aleluia. Que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus, naquele dia. Você está entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir esse Deus, sofrer assim, para as perseguições, aflições. O que vai acontecer é o seguinte, às vezes eu ficava, sabe, irmão Leandro, irmão Wanderlei, preocupado, mas meu Deus, se não vai ter o arrebatamento secreto e as taças vão ser derramadas, porque na verdade é ensinado que primeiro a igreja é arrebatada, depois abre 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas se eu estou entendendo que não é isso, não é uma forma dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulação, como é que eu vou encaixar as taças? As taças vão ser derramadas. Porque no momento que está descendo ali, ó, lembra que eu falei, está tudo misturado? Vai ter a ira, vai ter a perseguição, mas da ira do Cordeiro, a igreja, da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso, da taça da ira do Cordeiro, Deus nos guardará. Deus nos guardará. A igreja vai ter muito crentes vivos naquele dia. Muitos vão morrer de fato pela perseguição, mas no derramar da ira do Deus Todo-Poderoso, que vai culminar ali no Apocalipse 20, verso 11 a seguir, né? E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo do inferno. Mas a igreja, lavada, remida, comprada e paga com o sangue do Cordeiro, não vai sofrer a ira, mas está guardada, aleluia, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ainda que a igreja vai passar pela grande tribulação, ainda que nós possamos estar vivos pela ocasião da grande tribulação, o Deus Todo-Poderoso nos guardará. Olha só, eu citei semana passada e vou citar de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não li isso aqui? Eu não citei? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 7. Eu li o 14 no início da pregação, agora o 15. Eu vou ler o 7, o 14 e o 15. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Você está entendendo? Glórias a Deus. Olha só o que diz lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o anjo, falando com Maria, que ela ia ser a mãe do Salvador, ela disse que, mas como, se eu não conheço o varão, etc., a sombra do Onipotente virá sobre ti. E lá na frente, quando ela dá a luz, está escrito assim, hoje, os anjos, né, celebrando e cantando, hoje, na cidade de Davi, nasceu Cristo, que é o Senhor e Salvador. Aleluia! A Ele louvores, a Ele glória, a Ele honra, pelos séculos dos séculos. Amém.